Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de conexão. Olá, tudo bem? E o nosso tema de hoje é sobre uma coisa que eu me questiono muito quando eu tô com um novo querer ou quando eu quero uma coisa nova da minha vida, que é quão elevado é o meu nível de aceitação com relação ao que eu quero. O quanto eu me permito ter aquilo que eu quero. É muito comum a gente ter desejos para o nosso dia, desejar um salário maior, desejar um relacionamento melhor. Mas daí durante o dia a gente se envolve, né, naquilo que é a nossa realidade. E várias vezes eu paro e me pergunto, Tiele, quão elevado tá teu nível de aceitação com relação àquilo que tu quer? E eu pergunto isso para os meus clientes também. O que significa isso? Vou dar um exemplo, tá? Por que vocês acham que um homem rico adquire mais riqueza, enquanto um homem pobre adquire mais pobreza? O que vocês acham? A pessoa, quanto mais rica ela fica, mais rica ela fica. Ou aquela pessoa pobre, de Marredeci, ganha na loteria e bota toda aquela bolada fora. E tu olha aquilo e pensa, como é que essa pessoa jogou esses milhões fora? Na verdade, isso acontece pelo grau de aceitação. Por exemplo, um homem quando ele é rico, ele adquire mais riqueza e ele concebe que aquilo é possível para ele. É possível para mim ter mais dinheiro. É possível para mim ter mais dinheiro. É possível para mim ter mais dinheiro e ele ganha cada vez mais dinheiro. Ele olha aquele dinheiro e pensa: é possível para mim ter mais. É possível para mim ter mais. Ele tem um alto grau de aceitação e de permissão com relação a ganhar dinheiro e a ter bens materiais. Enquanto o homem pobre adquire uma conta, chega uma conta na sua casa e ele começa: é possível para mim ter mais conta. É possível para mim ter um monte de conta. É possível para mim ter um monte de conta. E fica, coitadinho, cada vez mais endividado. E é isso que a gente faz com as situações da nossa vida, não é verdade? Quantas vezes a gente decide que a gente quer uma casa maravilhosa? Na primeira situação que não é daquela casa maravilhosa, a gente já se apega e começa: não é possível para mim ter a casa que eu quero. Não é possível para mim ter a casa que eu quero. Né? Ou na primeira briga com o namorado, não é possível para mim ter o namorado que eu quero. Não é possível para mim ter o relacionamento que eu quero. Ou não é possível para mim ter o relacionamento que eu quero com meu filho. Sobre isso que a Tiele tá falando agora, pessoal, me lembrei de um vídeo que eu assisti e que a pessoa falava exatamente isso. Que a gente vive num mundo que ele não é estático. A única certeza que todos nós temos é que mudamos a cada momento, né? Mas é incrível como a gente não aceita essa verdade universal da mudança. Como a gente tem um olhar resistente a perceber que o que foi no mundo não significa que continuará sendo. O que eu fui até o momento não significa que continuarei sendo. As pessoas que a gente se relaciona são de uma determinada maneira. Não significa que elas continuarão sendo dessa maneira. Então a gente vive num mundo onde existe essa lei universal da mudança, da construção, da mudança de fase. E como a Tiele bem colocou, a gente não se permite, muitas vezes, viver essa mudança. A gente não aceita o dia de hoje como um dia realmente novo, onde tudo é possível,
onde eu posso construir qualquer coisa, independente do que eu já tenha vivido até o momento. Independente da situação que eu tô vivendo no momento, porque vai passar. Tudo vai passar. Se você tá feliz agora, vai passar. Se você tá triste agora, também vai passar. Porque essa é a ordem natural de todas as coisas. A vida é uma passagem. Mas o que eu me permito, né, Tchelle? Então, quão elevado está o grau de permissão para aquilo que vocês querem? Quero que vocês se perguntem. Quão grande e elevado é o nível de aceitação de vocês? Vocês querem e estão se permitindo? Ou vocês querem e estão se restringindo à realidade de vocês? Vocês estão vendo as pessoas e as coisas como uma passagem? Ou vocês estão vendo as coisas e as pessoas como uma coisa fixa? Hoje é um dia novo, independente do que aconteceu ontem. Hoje você tem a chance de ser diferente. Hoje você tem a chance de construir uma vida mais rica. Hoje você tem a chance de se relacionar melhor no que depende de você. Tirando o outro da equação, no que depende de você fazer. Hoje você tem todas as oportunidades de ser diferente. E aí, você vai se repetir ou vai fazer diferente? Você vai ficar restrito ou vai aumentar seu grau de aceitação e de permissão? E fica claro para vocês, pessoal, que essa questão da permissão, ela tá completamente ligada com as nossas ideias, que essa permissão de ser mais tem a ver com as minhas ideias, tem a ver com o que eu tô processando, tem a ver com o que eu tô projetando com relação ao meu dia também, né, Ellen? Muitas vezes a gente não projeta o melhor ou não projeta mais em função do nosso medo e das nossas preocupações. A gente não se dá por conta que o medo e as nossas preocupações, o medo, ele é a única emoção que gera imagem, tá? Quando a gente está preocupado, ou está com medo, ou está se repetindo muito, a gente acorda e já projeta o nosso dia como uma repetição. Ou já projeta o nosso dia como as nossas preocupações. Ou já projeta o nosso dia como o nosso medo, tá? Quando a gente quer aumentar o nosso grau de aceitação, a gente tem que começar a projetar o nosso dia com a visão do que eu quero, não com a visão do que eu temo, com a visão final de tudo dando certo, não me preocupando achando que não pode dar. Por exemplo, se eu quero uma agenda lotada, eu tenho que imaginar essa minha agenda lotada, não me apegar a uma visão de medo de que isso não dê certo. Se eu quero pagar a fatura do meu cartão em dia, tendo dinheiro sobrando, eu já tenho que projetar a minha conta com dinheiro sobrando. Mas o que a gente faz? Se preocupa, ai meu Deus, chegou a fatura. Não sei se eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro. Já começa a projetar o pior, em vez de aumentar a expectativa, né, com relação a isso e projetar você tendo dinheiro no dia para pagar. Dinheiro de sobra para pagar tudo. Ou nos relacionamentos. Você vai para uma festa e cria a expectativa de que vai se divertir, de que vai encontrar pessoas legais, de que vai voltar entusiasmada, ou já está criando a expectativa de gaúcho é tudo igual, os gaúchos são os mal educados, não tem homens gaúchos educados,
falando isso, foi uma expectativa que eu fiquei sabendo de uma cliente minha essa semana. Ela só se relacionava com paulistas, porque gaúchos eram todos uns grossos. Então, qual o seu nível de aceitação com relação aos gaúchos? Qual o seu nível de aceitação com relação à festa que você vai ir? Qual o seu nível de aceitação com o seu parceiro? Tá vendo ele como no passado, como ele sempre foi? Ou tá vendo ele como novo? Qual o seu nível de aceitação com relação a você mesma? Tá vendo você do mesmo jeitinho? Tá se repetindo muito? É porque você tá vendo você mesmo do mesmo jeitinho. Lembrando de novo naquela ideia de que a gente esquece que o mundo é uma forma em andamento. Que o que foi ontem não quer dizer nada sobre hoje. Mas quando a gente não permite, né, Tia, ele tem muito a ver com a observação da nossa realidade inadequada. A gente acaba não nos permitindo projetar algo melhor, porque a gente acredita que aquilo que foi ou que está sendo continuará assim, que se até hoje, onde eu cheguei foi isso, eu não posso expandir a partir disso. O que eu tenho até agora é isso. E é isso que eu vou projetar para o meu futuro? Não! A gente tem que projetar mais, a gente tem que projetar além. A gente tem que projetar lembrando que somos seres num mundo em movimento. Seres em movimento, num mundo em movimento, que a cada segundo está se regenerando, se modificando, se transformando. É muito desumano, desleal e desatualizado você projetar a sua realidade de amanhã baseado no que você está vivendo hoje. E é por isso que acontece a repetição na nossa vida. Porque a gente não permite um dia novo. A gente não aceita um dia novo. Se você tá me escutando e tá se repetindo, pode ter certeza que a única projeção que você tem do amanhã é baseado no que está acontecendo hoje. E é por isso que se repete. Você precisa alterar essa permissão, aumentar a aceitação, a permissão e a aceitação. E lembrar, né, Tia, de uma coisa importante que é a da abundância do universo. Vivemos em um mundo onde temos todas as fontes de riqueza e de abundância à nossa disposição. Basta a permissão. Basta a gente aceitar essa abundância e nos permitir, né? Então a gente espera que essa semana vocês aumentem o grau de permissão de vocês, o grau de aceitação e se permitam ter uma semana nova. Quando eu me vejo repetindo muito, eu coloco lá no meu espelho quão elevado e grande está seu nível de aceitação. Eu fico me perguntando e olhando para aquilo me perguntando. E eu espero que vocês façam isso também para terem uma semana incrível e se permitirem muito mais do que vocês estão tendo. Se permitirem e se conectarem com essa imensa abundância que existe. Com certeza, se vocês praticarem essa permissão, a semana de vocês vai ser de muita expansão. Tá certo? Um super abraço para vocês e nos vemos na quinta-feira com o nosso alinhamento. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.